Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Muito tempo já longe uns dos outros, mas eu tô morrendo de saudade de vocês. Espero que todos estejam bem, aproveitando esse tempo aí, não só com a família, mas também para estudar mais sobre a palavra de Deus. E eu sei que é por isso que vocês estão aqui, não é isso? Então, hoje eu tenho um tema muito legal para falar com vocês. Hoje, a nossa pergunta desse mês é o seguinte: quem é bom? E aí, quem é bom? Eu sou boa? Você é bom? Você é boa? Não, né? Nós não somos bons. Quem é bom? Deus! Deus é bom. Isso mesmo, pessoal. Esse é o nosso tema desse mês. E mais uma vez, é o tema que nós vamos tratar essa semana. Então, Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, e é um pouquinho mais sobre esse atributo de Deus que nós vamos aprender. Lembram do versículo também que nós estamos decorando? Lembra que a tia Amanda, ela fez uns gestos com vocês pra gente conseguir decorar o versículo? Lembram? Está lá em Salmos 107:1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Salmos 107:1. Isso mesmo, esse é o nosso versículo desse mês. Então eu espero que vocês estejam decorando, e não só isso, eu espero que vocês estejam meditando sobre esse versículo, sobre a importância do que fala nele, da gente entender o quanto Deus ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é bom, enquanto nós não somos, né? Então hoje eu vou falar com vocês sobre uma pessoa muito legal na Bíblia, que nós podemos encontrar na Bíblia, e sobre algo que Deus pediu pra ele fazer e que Deus orientou ele. Vou falar sobre o profeta Elias. Vocês conhecem o profeta Elias? O profeta Elias era um homem de Deus, né? Deus separou ele, levantou ele, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus e pudesse falar de Deus para as pessoas e qual que era a vontade de Deus para essas pessoas. Então, pessoal, Deus ele levantou Elias para que Elias falasse sobre ele, né? E para que Elias falasse para esse povo o que Deus queria para elas, certo? E daí, Deus foi e mandou Elias para a cidade de Sarepta. Lá, ele falou que ele encontraria uma viúva que sustentaria ele, né? Daria comida para ele. Então, Elias viajou. Então, naquela época tava muita seca, não tava chovendo. Então, Elias teve que viajar muito e Elias estava com muita sede e muita fome também. Chegando na porta da cidade, vocês sabem o que aconteceu? Chegando na porta da cidade, Elias encontrou a viúva de Sarepta, né? Que é a história que nós vamos aprender hoje. Essa história, ela está lá em 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 7 ao versículo 16. Então, para que vocês tenham mais detalhes sobre essa história, vocês peçam aí para adulto que estiver com vocês mais uma vez, para que ele leia, para que você possa aprender um pouquinho mais. Mas, agora, a gente vai ver o que nós podemos aprender, né? O que nós podemos tirar de lição desse texto. Então, vamos lá. Então, quando Elias chegou até a porta da cidade, que ele encontrou aquela viúva foi a viúva que Deus enviou para que ele encontrasse, né? Deus já tinha falado para Elias: olha, vá até essa cidade que eu vou mandar uma viúva para que ela te dê alimento. Quando ele chegou lá, que ele encontrou ela estava catando gravetos, ela estava catando lenha para ela acender o fogo para ela fazer a comida dela. Daí Elias pegou e falou assim para ela: você pode me dar um pouco de água e um pedaço de pão? Porque eu tô com muita fome. Vocês sabem o que ela respondeu pra ele? Vocês imaginam aí o que ela respondeu? Ela falou assim: olha, eu sinto muito, e eu juro por Deus que eu não tenho pão pra te dar. Ela ia dar água pra ele, mas o pão ela não tinha. Aí ela falou assim: a única coisa que eu tenho é um pouco de farinha e um pouco de azeite, que eu vou fazer o alimento para que eu e meu filho possamos comer, e depois a gente não vai ter mais o que comer. Então o que ela estava dizendo para ele é que ela estava passando necessidade, que o último alimento que ela tinha, ela ia fazer naquela tarde, para que eles pudessem comer, e depois eles já não tinham mais o que comer. Sabe o que Elias respondeu pra ela? Fiquem pensando aí, o que Elias respondeu pra ela? Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que Deus não sabia que ela não ia ter comida pra dar pra Elias? Vocês acham que Deus não sabia? Claro que sabia, né? Deus sabia, por quê? Porque Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Tá, mas se Deus sabia que ela não tinha como alimentar ele, por que Deus mandou Elias justamente pra ela, que não tinha como alimentar ele?
Isso é mais uma vez a gente podendo ver esse atributo maravilhoso de Deus, que é a bondade dele. Certo. Aí quando Elias foi e ouviu isso que a viúva falou, Elias foi e disse assim: olha, não tenha medo. Deus, ele vai dar tudo o que você precisa. Deus, ele não vai te deixar faltar nada. Imaginam só, uma pessoa chega pra outra pedindo comida, ela diz que não tem. E aí a pessoa que foi pedir comida ainda fala assim: olha, não tem problema, você pode me dar o que você tem e que não vai faltar nada pra você. Imagina aí, hoje assim, a gente, numa situação de hoje, vocês acham que isso seria fácil pra viúva responder? Não, né? Mas mesmo assim, ela confiante em Deus, ela com o coração cheio de fé, foi lá, pegou a farinha que ela tinha e o azeite que ela tinha e preparou o pão pra dar pra Elias. E ela foi e deu o pão pra Elias. E o Elias pegou e falou assim, pra ela não se preocupar, que nunca mais, até o final daquela seca, até o final daquele momento difícil que eles estavam passando, nunca mais eles iam passar fome ou passar necessidade. E aí, não muito distante daquele momento, ela foi lá, ele falou pra ela ir até a botija, né, a vasilha de azeite e de farinha pra ver. E quando ela foi lá, tinha muito mais, porque Deus, ele multiplicou e deu, graças a Deus, pra que ela se sustentasse, não só ela, mas o filho dela também, né, que ela tinha um filho pra sustentar. Então, nessa história, nós podemos ver o quanto Deus, ele é maravilhoso. Porque Deus, ele não só supriu a necessidade de Elias, que era um servo dele, mas também da viúva. Então, Deus, ele é tão soberano que ele poderia ter mandado Elias para outra pessoa que tivesse uma condição melhor, uma outra pessoa que pudesse sustentar ele. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria alimentar aquela mulher também, ela e o filho dela. Então Deus, ele com a sua infinita bondade, infinita misericórdia, ele preparou esse momento para que não só Elias fosse sustentado na necessidade dele, quanto a viúva também fosse sustentada na necessidade dela, que era o alimento, né? Deus, ele nos prometeu isso. Ele não prometeu pra gente que a gente teria muita fartura de muito dinheiro, carro, coisas do ano, celular, tablet, bicicleta. Não foi isso que ele nos prometeu. Deus, ele nos prometeu o essencial, o necessário. E é isso que ele faz com nós todos os dias. Foi isso que ele fez com a viúva, foi isso que ele fez com Elias, e é o que ele faz com nós também. Mas isso é por quê? Por que ele faz isso? Porque ele é bom, porque ele é maravilhosamente bom. Deus, ele é tão bom, e aí ele preparou todo esse momento para que todos eles ficassem supridos naquilo que eles precisavam. E é isso que nós precisamos sempre nos lembrar e aprender hoje. O quanto Deus, ele é bom, o quanto ele é misericordioso e o quanto ele nunca vai deixar que nada nos falte, nada. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa história de hoje e eu tenho uma tarefa pra vocês, além de decorar o versículo. Uma tarefa é o seguinte: vocês viram o quanto Deus, ele é bom, certo? E na bondade dele, ele nos dá várias coisas. Só que muitas vezes a gente esquece de agradecer. Muitas vezes a gente esquece de orar, esquece de tudo. Então, uma tarefa que eu queria dar pra vocês é que vocês façam uma lista de agradecimentos de tudo aquilo que vocês lembram que Deus fez pra você. E sempre que você pegar essa lista, sempre que você for orar, você pega essa lista pra que você agradeça a Deus pela bondade dele, por aquilo que ele tem feito pra você. Eu fiz uma lista também, de várias coisas, porque estudando esse texto pra trazer pra vocês, eu vi o quanto muitas vezes eu esqueço de agradecer também. Isso é muito importante. A gente precisa muito agradecer a Deus pela bondade dele. E é isso que eu vou pedir pra vocês. Façam essa lista pra que vocês possam sempre se lembrar do quanto Deus, ele é bom e o quanto de coisas que ele nos dá sem que nós mereçamos. Combinado? Então é isso. Esse é uma tarefa. A lista. A segunda tarefa, então, é vocês continuarem decorando o versículo e sempre se lembrarem da bondade de Deus. Lembrem-se sempre. Salmo 107:1. Deem graças ao Senhor porque ele é bom. Então é isso, pessoal. Eu vou orar agora pra gente encerrar o nosso tempo aqui, tá bom? Vamos lá. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela tua graça derramada nas nossas vidas.
Muito obrigado por cada dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo alimento. Muito obrigado pela roupa. Muito obrigado pela nossa cama, pela nossa casa, pela nossa família. Muito obrigado, Deus. O Senhor nos dá muito mais do que aquilo que nós precisamos e muitas vezes nós nos esquecemos de te agradecer. Por isso, eu oro, Deus, para que o Senhor sempre nos ajude a nos lembrar que nós precisamos agradecer, que nós precisamos ser gratos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor faz. Por isso, muito obrigado. Obrigado por essa mensagem, obrigado por nos lembrar da tua bondade, nos lembrar do quanto o Senhor é misericordioso com a gente. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude sempre a ter um coração que seja voltado à gratidão e não à reclamação, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude também a sempre estudar da tua palavra, a sermos constantes no aprendizado e naquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então é isso. Vamos sempre nos lembrar da bondade de Deus, da sua misericórdia, que são atributos maravilhosos do Senhor. Muito obrigada, Deus, pela sua bondade. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é misericordioso com a gente. É sempre isso que a gente tem que falar e se lembrar. Tá bom? Então é isso. Beijo e até mais. Tchau!